No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o Multilogin, para que ele serve, por que a gente utiliza ele para fazer contingência e também vou te ensinar como utilizar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para nós iniciarmos o vídeo eu quero que você faça o seguinte, abre o teu navegador aí comigo e procure esse site aqui, ó, Pixel Scan. Só você procurar o primeiro resultado aqui, ó, Pixel Scan. Você vai acessar esse site e clica aqui, ó, Schema Browser. Faça isso e deixe ele fazer a análise. Feita a análise, vem comigo que eu vou te explicar. O que nós acabamos de fazer foi o quê? Nós fizemos uma análise da nossa fingerprint. Caio, o que é fingerprint? Que diacho é esse? Se você não sabe o que é fingerprint, eu vou te ensinar agora. Fingerprint é um código de identificação único de cada máquina. Então, todo dispositivo eletrônico, seu computador, seu celular, tudo tem uma fingerprint. Fingerprint é um dos principais códigos de identificação único que existem para você identificar um dispositivo. Então, a Meta, ela sabe qual é a fingerprint da sua máquina. Por que isso é tão importante? Porque a Meta, ela sabe quantos perfis existem logados na sua máquina, quantos perfis estão logados na sua máquina nesse momento. Por isso que não adianta você fazer contingência com perfis de Chrome, igual muita gente faz, e você criar perfis no Chrome e logar. Não muda nada. Para a Meta, ela tá vendo que tá tudo na mesma máquina, no mesmo computador. Existem duas coisas, né? É a máquina e a rede. A rede eu vou falar num outro vídeo. E o que nós acabamos de fazer aqui foi um teste de fingerprint. Esse site, ele faz um teste para validar a sua fingerprint, para validar se, por exemplo, o Multilogin que você está utilizando, ele é um simulador de fingerprint, já vou entrar nesse assunto, ele realmente está gerando uma fingerprint válida. Então vamos aqui dar uma análise. Olha só, para começar, que eu não tô em Jundiaí, tá? Eu tô em Curitiba, só que eu tô utilizando um Pro. É o que eu falei, isso aqui vai ficar para outro vídeo. Mas olha só, todas essas informações que vocês estão vendo aqui na minha tela agora não são da minha máquina verdadeira, é do Multilogin que eu utilizo para simular uma fingerprint, ou seja, para conseguir colocar vários perfis. Você pode reparar aqui que na minha máquina, olha só, aqui em cima tu vai reparar uma coisa. Olha quantos perfis eu tenho logado na minha máquina. 107 perfis da Meta logados aqui na minha máquina. Por quê? Justamente eu utilizo o Multilogin para isso, para eu gerar. Então cada perfil que está logado aqui é como se estivesse numa nova máquina para Meta, entendeu? E como é que funciona isso na prática? Olha só, vamos lá, vamos ler isso aqui. Aqui ele está falando qual que é a versão do meu browser, a minha localização, se ele detectou algum proxy, ou seja, o proxy que eu estou utilizando é bom, tá? Porque eu estou utilizando um proxy e ele não detectou nenhum proxy. Aqui fica a título de curiosidade. Ele não detectou que eu não estou utilizando nada para mascarar fingerprint. Ótimo. Ou seja, eu estou utilizando o Multilogin justamente para eu simular uma nova fingerprint. E nenhuma automação de comportamento detectada. Isso aqui é muito bom também. Vamos aqui ver as informações? Olha só, aqui ele sabe algumas informações sobre a rede. Eu vou deixar isso aqui para depois. Não vou falar sobre rede. Vou falar sobre isso daqui, ó. Olha só, user agent. Olha que interessante aqui. Ela sabe, olha só, as informações da minha máquina. Ela sabe a plataforma que eu estou utilizando, o Mac Intel. Isso, na verdade, nem é, na verdade, porque eu utilizo um processador próprio da Apple. Então, nem estou utilizando o Mac Intel. Eu estou utilizando o processador próprio da Apple. Aqui eu tenho um M2, então não é um processador Intel, ou seja, o Launch Multilogin está funcionando, mascarando. Aqui, ó, e aqui eu tenho outras informações. Aqui ele tem as informações de linguagem da minha máquina, ele tem as informações de hardware, WebGL, Canvas Hash, Audio Connect Hash, tudo isso daqui são informações únicas. Olha só, ele tem o tamanho do meu monitor, então estou utilizando aqui um monitor de 32 polegadas e ele pegou, realmente, ó, é um monitor de 32 polegadas. Então, tá vendo como é que a Meta, ela tem informações disso tudo que eu mostrei para você? Se esse site aqui, que é um site na internet, ele tem acesso a essas informações, imagine a Meta. Olha quantas fontes tem no meu computador, cara. As restas das fontes, tem mais de 174 fontes aqui instalada. Então perceba que a Meta, ela tem essas informações. Se esse site aqui, aleatório da internet, aleatório não, esse site aqui é bem antigo, já utilizo ele há bastante tempo, mas se ele tem essas informações da minha máquina, o que dirá a Meta? Então por isso que não adianta você querer fazer uma contingência utilizando perfis do Chrome, logar vários perfis dentro da sua máquina. Não é contingência. Por quê? Porque a Meta sabe quantos perfis estão logados na sua máquina. É por isso que você vai precisar utilizar o Multilogin. O que o Multilogin vai fazer? Ele vai simular essas informações, como vocês estão vendo aqui. Eu estou utilizando o Launch. Launch é o Multilogin que eu utilizo já tem anos. Eu já utilizei Dolphin. Eu utilizei, na verdade, qual que foi o Multilogin? Eu esqueci o nome do primeiro Multilogin que eu utilizei. Eu comecei a trabalhar com contingência, já vai fazer uns 4 anos aí. Tô próximo de fazer 4 anos. E eu comecei utilizando um que eu até esqueci o nome agora. Mas, tem muito tempo que eu não utilizo. Mas depois eu fui para o Dolphin. Utilizei o Dolphin por bastante tempo. Dolphin começou a ter vazamento de dados. Fui para o EdsPower. EdsPower começou a ter muito problema de vinculação entre meus ativos. Então, às vezes, eu ia logar num perfil novo e já vinha informações de um outro perfil. Então, ele não estava isolando bem. E aí, até que eu mudei pro Launch. Já deve ter uns 2 anos que eu tô utilizando o Launch, tá? O pessoal do Launch é muito gente boa. É uma empresa brasileira, inclusive. Comecei a trabalhar com os caras ali no início. E o que o Launch ele tá fazendo aqui, como vocês estão vendo na prática? Ele está simulando para mim uma nova máquina. Então, para Meta, esse perfil que eu posso utilizar aqui está num novo computador. Como vocês viram aqui, ó, eu tenho 107 perfis de Facebook aqui na minha máquina, 107. E cada perfil para Meta está num
no novo computador e também numa nova rede, que aí eu vou falar, como eu falei para vocês no vídeo sobre proxy. Mas isso é a importância de você utilizar o multilogin. Então não utilize qualquer multilogin, eu recomendo o Launch. E ele faz o quê? Como eu tô te mostrando aqui, ele vai simular essa fingerprint. Então isso daqui é muito importante para você conseguir fazer uma contingência, para você conseguir ter uma contingência, porque o multilogin, ele não vai só simplesmente gerar essas informações. Só que a Meta, ela tenta quebrar essas informações. Ela tenta quebrar isso daqui, verificar se isso daqui realmente é real, porque a gente sabe que isso daqui tudo é fake. Isso daqui é fake, isso daqui não é real. A minha máquina não é essa daqui, isso aqui é uma simulação. É como se fosse um emulador, tá? Então, se você utilizar um multilogin simples, um multilogin fraco, a Meta, ela vai conseguir quebrar todas essas informações aqui. Então a importância de você utilizar um multilogin bom é você gerar informações verídicas para a Meta, que a Meta vai validar essas informações. Então essa é a importância de você utilizar o multilogin, entendeu? Então ainda na explicação, olha só o que eu preparei para você. Normalmente uma pessoa, eu até falei isso no último vídeo, ela vai utilizar o perfil dela como? Ela vai pegar o perfil dela aí do Facebook e vai gerar uma estrutura de contingência adicionando outro perfil do Facebook. Então ela vai ter o perfil dela principal, por exemplo, Barry Allen, pegou referência, e ela vai ter o da mulher dela, por exemplo, pegar o da minha mulher para utilizar de contingência. O que você poderia fazer no nível simples? É você pegar e deixar o seu perfil normal como administrador da BM dos seus clientes e também deixar o perfil, por exemplo, da sua mulher e segundo perfil como administrador. Qual que é a ideia? Se esse teu perfil aqui cai, você vai acessar pelo perfil da tua mulher. Ok, só que não é uma estrutura de contingência tão avançada, é o nível 1 isso daqui, tá? Por quê? Porque você vai estar colisando tudo no mesmo computador e na mesma rede. E a gente precisa, então, dividir, ou seja, mudar essas duas variáveis. E o multilogin, ele vai mudar essa variável aqui, que é do seu computador. Então, o que vai acontecer na prática? Cada estrutura, o que eu quero dizer com estrutura? A estrutura quer dizer o quê? Um computador e uma rede de internet, um IP. Então, uma fingerprint, ou seja, um computador e uma rede de IP. Então, no Launch, o que você vai fazer? O que é uma estrutura de contingência avançada? Cada perfil, ele vai estar dentro de uma estrutura. Então, lá no Launch, lembra que eu te mostrei os perfis? Então, cada perfil no Launch, tá vendo? No Launch, os perfis ficam assim. Te interrompendo aqui rapidinho, só para te lembrar de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito com o algoritmo do YouTube e também me motiva a trazer mais conteúdos. Então, vamos continuar pro vídeo. Quando você abre os perfis, como você viu abrir agora aqui, só voltar ao vídeo, né? Você viu? Mas cada perfil, ele vai estar dentro de um computador. Então, o Launch, ele vai gerar uma fingerprint A, uma fingerprint B e uma fingerprint C e aí em diante para cada perfil. Então, cada perfil está no computador. E também, se utilizando um proxy, que eu vou falar no vídeo depois, você vai estar utilizando uma rede de internet separada, diferente. Então, cada perfil não vai estar vinculado. Então, esse perfil aqui, ele não tem nenhum vínculo com esse perfil aqui. Então, se a Meta, por exemplo, se estiver rodando alguma coisa aí que tomar um bloqueio, ela pode marcar, vai bloquear esse perfil. Se você começar a tomar muitos bloqueios, a Meta vai começar a marcar a tua máquina e ela vai marcar também a tua rede de IP. E isso acontece, como eu falei, só em casos mais avançados, quando você começa a levar muito bloqueio. Então, a Meta, ela vai marcar essas duas coisas. E é por isso que a gente utiliza o multilogin, porque a gente não vai sujar nossa estrutura. Então, se você está rodando, por exemplo, uma operação mais sensível, você tem uma operação white e uma operação mais sensível, você vai colocar essa tua operação sensível aqui dentro do multilogin, porque essa estrutura, essa operação sua mais sensível, ela pode trazer sujeira para essa estrutura white. Pense numa estrutura sensível, se você está rodando algum produto mais sensível, black, o que for, ele é como se fosse um mofo. E se você tem uma fruteira com frutas ali cheia de maçã, uma das maçãs começa a dar mofo, você tem que remover aquela maçã. Por quê? Senão ela vai espalhar o mofo para o restante das maçãs. A mesma coisa serve aqui, a mesma analogia. Você precisa isolar a sua estrutura para quê? Para você não compartilhar, por exemplo, sujeira desse perfil aqui com esse outro perfil aqui. Justamente por isso a gente vai isolar. Então os perfis, eles vão estar em computadores diferentes e em redes de internet diferentes, como se fosse uma outra residência, uma outra pessoa utilizando. E aí que entra o Launch. Então, como eu te falei, eu tenho 107 perfis aqui na estrutura e cada perfil está como se fosse uma estrutura diferente. Então, ó, o multilogin vai fazer o quê? Vamos dizer que você vai utilizar 3 perfis. O Barry Allen, ele vai estar dentro de uma estrutura com um computador em um proxy, uma rede de internet. O Iris West, ela vai estar em um computador com outro proxy, ou seja, outra rede de internet com um IP diferente. O Ali West, ele vai estar a mesma coisa, em um computador diferente com uma rede de IP diferente. Aí é o proxy, como eu falei em um outro vídeo. Mas aqui no multilogin, cada perfil vai estar dentro de um computador diferente. Então você está isolando. Aí você já está indo para um outro nível da contingência. E se você quer saber como utilizar um Launch, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero te adiantar o quê? Troquei ideia com o pessoal do Launch, tá? Trabalho com Launch já tem bastante tempo, tem alguns anos, e eles vão liberar 2 perfis gratuitos para quem vir pelo meu canal. Como que você vai fazer isso? Você vai criar sua conta pelo link na descrição, tá? O Launch é esse site aqui.
utilize meu link aí embaixo que eu vou deixar pra você, pra que esse link sempre fortaleça. Eu tô gravando conteúdo de graça, eu não ganho dinheiro com Launch, é só pra nós metrificarmos quem está vindo aqui pelo meu canal, tá? Não ganho nenhum real com isso, eu troco o Launch pela utilização, então eu utilizo o Launch de graça. Basicamente essa é a minha parceria com eles, então eu estou te recomendando algo que eu utilizo. Então você vai acessar o Launch, vai criar a sua conta, tá? Criou a sua conta, você vai utilizar o link da descrição, como eu falei, você vai mandar mensagem pro suporte dele solicitando o bônus de 2 perfis, dizendo que veio pelo meu canal. Já tem uma mensagem programada, tá? Já troquei ideia com eles lá, o suporte já vai estar ciente. Então faz isso e você vai ter 2 perfis gratuitos. Feito isso, você já vai ter uma estrutura de contingência muito avançada. Então basicamente era isso que eu queria te explicar sobre o que é um multilogin. É algo meio simples assim de você entender a lógica. Óbvio que o funcionamento, cara, isso aqui é uma estrutura muito massa. Para você ter um multilogin funcionando tem que ser muito bom. A estrutura disso daqui é gigante, mas a lógica de você entender para que serve é simples de você entender. Então eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só me deixar aqui nos comentários. Entre no grupo de networking que o link tá aqui na descrição para você conversar comigo e com a galera também. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu?